Nós ficamos muito alegres e contentes todas as vezes que nós ouvimos um testemunho, ouvimos o Senhor falar daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Temos muitos testemunhos que acabamos ouvindo constantemente. Então, vocês, hoje, também vão ser testemunhas para a honra e a glória do nosso Deus. Que meu Deus abençoe todos e todas. Cumprimento vocês com muito carinho. Os irmãos, as irmãs, todas as pessoas, as crianças, as pessoas recentes, novas, pessoas de outras igrejas, denominações. Cumprimento vocês, parabenizo vocês porque estão afastando o tempo para ouvir o ensinamento, para meditar, para ler a Bíblia. Nesses dias nós estivemos lendo versos da Bíblia e é muito lindo aprender de Deus, porque todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e meditamos num verso da Bíblia, Deus está lá do nosso lado fazendo milagres, Deus está lá se manifestando, limpando, libertando as pessoas. Muitas pessoas contam para mim que no momento que nós estamos lendo a Bíblia e meditando no ensinamento, elas foram curadas, elas foram libertas de bruxarias e feitiçarias, pessoas que foram perturbadas por espíritos ruins, por demônios, elas têm sido libertas, limpas e elas não voltaram mais a sentir essas sensações, esses momentos de não ter paz, nem tranquilidade, nem conseguir dormir. Todos esses espíritos perturbadores que vêm, eles vão fugindo do corpo das pessoas. E isso acontece com o ensinamento. Não é nem com a oração, é com o ensinamento. Então, ainda mais quando nós fazemos as nossas orações, o Senhor faz muitos milagres. Então, todos vocês vão receber benefícios, as suas bênçãos. Disponham o seu coração e façam tudo com amor, com um coração sincero para agradar o nosso Deus, o nosso Criador dos céus e da terra. Então, eu faço esse cumprimento para todos vocês e dou essas palavras de ânimo. E antes de começar o nosso ensinamento, nós vamos cantar para o Senhor. Vocês já sabem. Vocês podem cantar com os instrumentos que vocês têm. Os instrumentos que vocês têm, que é a sua garganta, a sua boca, a sua língua. O que mais nós usamos para cantar para o nosso Deus? O nosso coração, não é? Então, hoje vamos cantar para o nosso Deus um hino que chama, é o 212, Ao Teu Lado Eu Quero Estar. O hino 212. Ao teu lado eu quero estar. Andar. Eu quero andar. Bem, andar, estar com o Senhor é a mesma coisa. 212, nos seus inários. E vamos cantar para o Senhor, com muito ânimo e muita alegria no nosso coração. Débil soy, tu fuerza es tal, que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. En la prueba y dolor, cuídame, oh buen Señor. Y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. La segunda estrofa de nuevo.
es la prueba y dolor. Cuídame, oh buen Señor, y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión. O Senhor merece o louvor, a honra, a glória. Quão formoso é cantar para o Senhor com todo o coração. Nós não somos cantores profissionais, mas quando nós cantamos para o Senhor, nós cantamos para Ele com a nossa alma, com o nosso coração, e é isso que Ele enxerga, a sinceridade. Então, nós vamos cantar, vamos continuar cantando para o Senhor. E vamos compor cânticos para o nosso Deus também, para cantar para Ele. Tem muitos irmãos e irmãs que escrevem para mim, me contam que eles compuseram, fizeram um hino, fizeram um coro. Eu fiz uma música para Deus e eu falo para eles, canta para Deus todas as vezes que vocês puderem, quando vocês se reunirem, congregarem para orar para o Senhor, canta para o Senhor o que você compôs para Ele, porque isso é para Ele, os hinos e os coros são para Deus. Não são para nós nos exibirmos, ficarmos mostrando para as pessoas, nem para o mundo, nem para fazer um show. Não é para as pessoas sentarem para nos ouvir cantar, para nos ver cantar, porque nós só cantamos para o nosso Deus. É isso que nós fazemos. Para Ele é o louvor, a honra e a glória. E vocês podem se sentar, fiquem confortáveis nas suas casas, porque hoje nós vamos falar sobre os profetas. Nós vamos falar a respeito dos profetas. Eles existiram, eles existem e eles vão continuar existindo. Na época antiga, desde que Deus fez o homem, o Senhor também levantou profetas. Mas como sempre existiu, como o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, daí para frente, não só teve bem na humanidade, mas também começou a ter muita maldade nos homens, nas pessoas, na humanidade. O inimigo de Deus, ele plantou o joio, plantou a maldade, a malícia e ensinou para o homem como pecar. Foi o inimigo que ensinou os homens e as mulheres a pecarem. Ele inventou, criou um monte de pecados, de desobediências. Quando Deus dava uma ordem, ele falava, não, vamos fazer o contrário. Quando Deus disse para Eva, vocês não podem comer dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo falou para a mulher, não, mas come daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós vemos que ele sempre fazia as coisas contrárias daquilo que Deus falava. Então, toda vez que Deus deu um mandamento, uma ordem, o inimigo estava pronto para fazer o contrário e falar, não. E então, desse jeito, ele seduziu a humanidade para eles fazerem o que era contrário de Deus. Então, hoje vamos falar dos profetas, porque Deus sempre colocou profetas desde a antiguidade. Nós temos os primeiros profetas, que foram os patriarcas, que nem Matusalém, Enoque, Lameque, Noé. Antes do dilúvio, eles eram profetas. Eles eram sacerdotes, eles eram juízes, governantes, governadores. Eles faziam aquele trabalho. O patriarca, ele governava sobre a sua tribo. Depois disso, o Senhor veio falar com Abraão, Isaque e Jacó. E depois o Senhor fez o seu povo de Israel. E no povo de Israel, o Senhor, ele deu algumas ordens para eles e falou que ele estaria levantando profetas no meio deles. Mas Deus também avisou eles que no meio daqueles profetas que ele ia levantar, também iam surgir profetas falsos, porque sempre tinha que existir o contrário também. Não só eles teriam profetas verdadeiros, mas o inimigo ia levantar também, fazendo surgir os profetas dele, do jeito dele, para enganar os homens e as mulheres, para enganar o povo, para enganar os seguidores de Deus. E tudo aquilo o diabo começou a fazer desde o começo até o dia de hoje. Por causa disso, nós hoje vamos ler ao respeito dos profetas verdadeiros,
que Deus colocou na antiguidade, nós não vamos ler todos os versos, porque são muitos, mas nós vamos ler alguns e também vamos ler a respeito dos profetas falsos, porque teve profetas verdadeiros e profetas falsos na antiguidade. E no presente, quando o Senhor Jesus veio também, ele disse: se cuidem dos falsos profetas. Eu vou colocar profetas na minha igreja, vou colocar para vocês profetas e apóstolos, mas também tomem cuidado e sejam sábios, porque vai vir o tentador, o inimigo, colocar aqueles que são falsos. E essa é a nossa luta, a luta que nós temos desde que conhecemos o Senhor. Lutando e sempre procurando a verdade, aquilo que é verdadeiro e lutando contra o que é ruim, o que é negativo, contra as forças do maligno, as coisas falsas. Então hoje vamos estudar isso aqui para todos os irmãos, as irmãs e todas as pessoas, ainda que sejam de outras denominações, elas possam aprender. Todos vamos aprender hoje daquilo que Deus vai nos mostrar. Então, no decorrer da leitura dos versos, vamos desenvolver isso aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia em Números, capítulo 12. Números, dos 5 livros de Moisés, nós vamos achar Números, no capítulo 12, no verso 6. O Senhor falava Aqui o Senhor falava com Moisés, temos Arão e Miriam também, que eles eram irmãos de Moisés. Arão, ele era sacerdote e profeta, e Miriam, ela era profetisa. E além disso, nós vamos falar também que as mulheres, elas também tinham esses dons que Deus deu para eles na antiguidade, e depois do Senhor Jesus também, o Senhor usou as mulheres. Não é só os homens, as mulheres também. E aqui, Miriam, ela era profetisa. A mulher, nós chamamos ela de profetisas e os homens profetas. Para que nós possamos entender agora, as pessoas que ainda não tinham ouvido falar daquelas palavras, os homens são os profetas e as mulheres as profetisas. Miriam, irmã de Moisés, ela era profetisa, Arão, e ele era profeta. E eles, no momento, eles brigaram muito com Moisés. Mas Deus ficou bravo porque Miriam e Arão não respeitaram nem valorizaram Moisés. E ele falou para eles: vocês têm que respeitar Moisés porque eu que escolhi ele e coloquei ele aqui para ele dirigir vocês, liderar o meu povo de Israel. Vocês têm que respeitar ele porque eu vou castigar aqueles que não respeitaram ele. E no 6 ele fala para eles: ouvi agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta do Senhor, eu, o Senhor, lhe aparecerei em visão, em sonhos falarei com ele, com aquele profeta. Aqui Deus fala, esclarece que quando o Senhor desce para o povo de Israel profetas, porque nós já tínhamos falado daqueles profetas antes de Noé, todos os patriarcas, eles eram profetas, e Abraão, ele foi profeta. Mas o Senhor ia fazer um povo com Moisés e falou para eles: eu vou colocar profetas no meio de vocês, e quando houver, eu aparecerei para eles em visões ou sonhos. É desse jeito que eu vou falar com os profetas. Mas eu farei uma exceção com o meu servo Moisés. Com o meu servo Moisés, como ele foi fiel em toda a minha casa, eu falo com ele boca a boca, fala aqui no verso 8. Boca a boca falo com ele, com Moisés, e claramente, e não por figuras. Essas figuras aqui era que, quando o Senhor falava pelas visões e pelos sonhos, eram essas as figuras que o Senhor dava para falar com aquelas pessoas, que o Senhor fazia. E ele falava, com Moisés, eu falo com ele boca a boca e claramente, e não por figuras, pois ele vê a aparência do Senhor, mas só a aparência, não o rosto dele.
E ele fala para eles: por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés? Tomem cuidado de falar contra o meu servo Moisés. Mas aqui nós vamos nos focar nos profetas, que o Senhor ia falar com aqueles profetas por meio de visões e sonhos. Por causa disso, na Bíblia toda, nós achamos quando Deus falava com o profeta e dava ordens para ele e falava: assim disse o Senhor. Ele falava, por exemplo, para Ezequiel, Isaías: vai e fala para aquele povo e fala para eles. Então as pessoas se perguntam como que Deus falava com os profetas, como que Deus dizia para eles isso? Porque o profeta conta a sua história e fala: então, no espírito, eu fui levado até a cidade e Deus me mostrou aquilo e o outro. Então as pessoas ficam se perguntando, mas como que ele foi em espírito? Ele foi levado. Mas não se esqueçam que tudo aquilo aconteceu por meio de sonhos e visões. Ver visões é como enxergar um filme, assistir um filme, como se você estivesse na frente de um telão, na frente de uma tela assistindo um filme, parece real, mas quando você vai tocar nela, é uma coisa plana, é uma tela, mas quando você assiste um filme, você acha que é real tudo que você está assistindo. É desse jeito que Deus falava com os profetas, foi desse jeito que ele falou que falaria com eles, menos Moisés. E sonhos é a mesma coisa. Então, nós estamos falando dos profetas. Agora vamos para Deuteronômio 13, no verso 1. Deuteronômio 13, no verso 1, diz: o Senhor volta a repetir, ou Moisés, ele fala de novo com o povo e fala com eles. Aqui, Moisés fala: Deus disse desse jeito: quando se levantar no meio de ti algum profeta ou sonhador de sonhos e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu o sinal ou prodígio que ele te anunciou, e então te dizer: vamos após outros deuses que tu não conheceste e sirvamo-los. Vamos prestar atenção no que diz aqui ao respeito desses profetas. O Senhor falou: quando se levantar um profeta ou sonhador dos sonhos e falar com vocês, falar para vocês: vamos após outros deuses, vamos servir outros deuses. Então vocês vão perceber que esse profeta não é um profeta verdadeiro. É um profeta falso. Por quê? Porque Deus, ele já tinha dado o ensinamento que era só ele que eles tinham que servir, honrar em espírito e em verdade. É só Deus que nós servimos e não tínhamos que servir deuses, nem imagens, nem figuras, nem quadros, nem estátuas, nem figuras de homens ou mulheres, os signos do zodíaco, adorar o sol, a lua, nenhum daqueles deuses. Deus tinha proibido nos seus mandamentos. Ele disse: só eu que tenho que ser honrado em espírito. Não façam comigo figuras de coisas me representando com coisas terrestres, falando que isso aí sou eu. Não façam isso. O Senhor falava aquilo. Aquele que fizer aquilo vai ser castigado. Então o Senhor falava para eles: se levantar no meio de vocês, fala para o povo, de ti, algum profeta ou sonhador de sonhos, e então te dizer: vamos após outros deuses, adorar outros ídolos, vocês vão perceber imediatamente que isso aí não é de Deus. Esse profeta não é de Deus. Ele é um profeta falso enviado pelo diabo. E você vai falar para aquele profeta: eu não acredito em você, você é um mentiroso, porque essa aqui é a doutrina de Deus. E a doutrina que Deus falou é que ele é espírito e temos que adorar ele em espírito e em verdade e adorar ele. E não temos que fazer de Deus nenhuma representação física, nem nenhuma figura, nenhuma imagem, nenhuma estátua, falando que esse aí é Deus, aquele que nos criou, aquele que esteve com Adão e a Eva no Éden. Não podemos fazer isso. E como eu conheço a doutrina, imediatamente posso rejeitar aquele profeta falso. Então, nós estamos aprendendo o verdadeiro e o que é falso também. Porque às vezes as pessoas, elas julgam sem pensar. E aqui, no decorrer da nossa leitura, vamos entender muitas coisas e vamos aprender também a diferenciar o que é bom e o que é ruim, diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso,
quais são os profetas de Deus e quais são os falsos. E por que nós chamamos eles de falsos? Por que falaríamos que eles são falsos? Aqui neste verso aprendemos que quando eles falarem vamos adorar outros deuses, nós vamos conhecer quem é falso. Mas temos outras situações que podem acontecer que nós temos que aprender também. Vamos continuar em 1 de Reis, no capítulo 18, verso 4. 1 de Reis 18, 4. 1 de Reis 18, 4, que fala... Aqui nós temos o profeta Elias, que na época do profeta Elias, Deus usou esse profeta para levar uma mensagem para o povo de Israel. O povo de Israel, eles já estavam pecando e ofendendo a Deus e fazendo muitas abominações, muitos pecados, muita desobediência. Eles tinham virado idólatras. Eles tinham começado a profanar o templo do Senhor com a idolatria. Também eles começaram a fazer maldade para os seus próximos, roubar eles e tirar o pouco que os pobres já tinham, eles tiravam deles. Eles começaram a machucar as pessoas, tratar eles mal e governar de um jeito ruim. Então, Deus enviava para eles o profeta Elias, para os reis de Israel, para o rei da Judá. O Senhor enviava ele com mensagens para que eles se arrependessem daquele mau caminho e fizessem as coisas certas diante de Deus. No entanto, eles não ouviram o profeta. Em 1 de Reis 18, 4, Elias fala... Porque quando Jezabel, ela era a esposa de um rei, do rei Acabe de Israel, porque quando Jezabel destruía os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, Obadias era um sacerdote, tomou 100 profetas e os escondeu de 50 em 50 em covas, e os sustentou com pão e água. Então, esses profetas de Deus, eles estavam sendo perseguidos, eles foram perseguidos, e o rei queria matar eles. A esposa do rei, essa mulher aqui, Jezabel, ela matou muitos profetas. No entanto, Deus guardou 100 profetas. Ele guardou eles pela mão de Obadias, porque ele escondeu eles em covas. Porque esse rei, ou a esposa desse rei, esses governadores daquela época, para eles não era conveniente que Deus enviasse mensagens por meio de um profeta verdadeiro, porque o profeta verdadeiro fazia exortações para eles, chamava a atenção deles para que eles se arrependessem, e ao mesmo tempo Deus falava que se eles não se arrependessem, ele ia castigar eles, ia destruir eles, ele ia tirar eles da face da terra. E eles não gostavam daquilo, eles não se agradavam daquelas mensagens, então eles preferiam matar os profetas de Deus mesmo. Então, o que eles gostavam mesmo era que viessem profetas falsos, e nós vamos ler agora pouco sobre os profetas falsos daquela época. Por enquanto, nós vamos ler daqueles profetas verdadeiros, daquilo que eles fizeram e as consequências daquilo. Mas depois vamos ler também dos falsos e por que eles eram falsos. E aqui, então, em Elias, quer dizer, ele contava que isso aconteceu com Elias, o profeta Elias, como eu disse. Mas vamos ler em 1 de Reis, no capítulo 19, o que foi que Elias fez. Elias foi e levou a mensagem para os reis e eles estavam procurando ele para matar ele. Então, o coitado do Elias, ele teve que fugir. Ele fugiu para se esconder. Aqui no 19, no verso 10, fala que Elias, ele fugiu para se esconder em Horebe, porque ele pensou, já mataram todos os profetas de Deus. E o que sobrou são só os profetas falsos. E eu sou o único profeta de Deus que sobrou. E eles estão me procurando para me matar. No 19:10 fala aqui para nós
No 9 fala que Elias entrou na caverna onde passou a noite e veio a ele a palavra do Senhor e lhe disse. Então, quando fala que veio a ele a palavra do Senhor, é por meio de visões. Ele viu uma visão onde Deus falava com ele, com Elias, e lhe disse: "Que fazes aqui, Elias?" E Elias respondeu para ele no verso 10: "Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram teus altares e mataram à espada teus profetas, e só eu fiquei, e me buscam para me tirar a vida." Ele se sentiu sozinho e fraco. Então, ele fugiu porque ele pensou: eles estão me procurando para me matar. E agora só tem profeta falso lá. Vamos continuar em 2 de Reis. Vamos passar para 2 de Reis, no capítulo 22. 2 de Reis 22, no verso 14. Aqui temos outro rei, o rei Josias. O rei Josias, quando foi a época dele reinar na Judá, fala que ele fez o reto perante os olhos do Senhor. Ele tentou construir novamente tudo e fazer a vontade de Deus e cumprir com a lei de Moisés. Ele tentou fazer todas aquelas coisas boas aqui. Nós temos em 2 de Reis 22, 14, que fala... Aqui diz... Então, o sacerdote Ilquias, nós estamos aqui lendo sobre o reinado do rei Josias, porque ele foi rei na Judá, mas ele fez o que era reto perante os olhos de Deus. Ele achou o livro da lei, que eles tinham perdido, ele estava arquivado, e ele achou, e ele voltou a ler a lei, e percebeu que ninguém estava cumprindo a lei de Moisés naquela época. Então, ele quis fazer de novo todas as coisas para agradar ao Senhor. E fala aqui, no verso 14, diz: Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram a profetisa Ulda. Nós vemos aqui que tinham profetisas, que é também um ponto no qual vocês, os meus queridos irmãos e irmãs e as pessoas espectadoras, temos que aprender que Deus, ele usa homens e mulheres. Temos profetas e profetisas. E Deus usava também as mulheres até naquela época. Porque vocês algum dia podem chegar num lugar e se vocês falam, é que eu profetizo na igreja, eu tenho o dom da profecia, eu sou profetisa na minha igreja onde eu me congrego. Então podem falar para você, isso aí é do diabo, isso aí não é de Deus, porque Deus não usa as mulheres elas estão excluídas. Mas isso é mentira, porque vocês podem perceber aqui que tinham essa profetisa Ulda, que nós vemos também Juízes, que ele nomeou uma mulher para ser juíza no povo de Israel chamada Débora. Então Deus usa as mulheres. Miriam, a irmã de Moisés, ela era profetisa também. Então aqui nós vamos aprender muitas coisas. Porque nós não podemos deixar o diabo nos enganar, nem nos intimidar, porque ele vem nos ameaçar e falar que o que você tem não é de Deus, é do diabo, vocês são uns falsos. Eles não chamam falsos, mas é engraçado que eles não mostram o que aqui é o verdadeiro. Porque quando nós chamamos alguém de falso, também tem que existir o verdadeiro. Então, quando alguém falar para nós que nós somos falsos, eu falaria para eles, tudo bem, então me mostra quem são os verdadeiros. Se vocês não me mostram quem são os verdadeiros, eu não acredito em você. Porque você só me chamou de falso, mas onde que estão os verdadeiros? Eu fugi do assunto um pouquinho, mas é que temos que destacar isso também no ensinamento. Então, aqui fala que tinha essa profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, filho de Arás, o guarda das vestes, que morava em Jerusalém, na parte nova da cidade, e falaram com ela. E eles consultaram ela. E ela, depois deles falarem com ela, porque o rei mandou eles consultarem aquela profetisa Ulda, ela fala para eles, assim diz o Senhor, dizei ao varão que vos enviou a mim. E aí ela começa a profetizar. E ela começou a enviar para o rei a profecia daquilo que Deus ia fazer com ele ou com o povo mais para frente.
Então ela profetizou para eles. Nós temos aqui a prova dessa profetisa que ela era de Deus. Vamos continuar aqui em Jeremias. Agora vamos para Jeremias, o profeta Jeremias, porque nós estamos destacando ao respeito dos profetas que teve na antiguidade. E depois vamos destacar os profetas que teve depois do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Jeremias 1. Jeremias, no capítulo 1. No verso 5. O Senhor fez um chamado para Jeremias. E aqui no verso 4, Jeremias, ele conta a experiência que ele teve com Deus. Fala, veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo... Vamos lembrar que ele estava vendo isso aqui em visões, ele via as visões, mas ele não ficava falando, eu tive uma visão, e na visão Deus apareceu para mim. Ele falava, Deus falou comigo. E vamos lembrar que Deus disse que ele falaria com eles por visões e sonhos, não é? Então ele falou, veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo, antes que te formasses no ventre, a ti conheci. E antes que nascesses, a ti santifiquei, dei a ti por profeta às nações. E Jeremias respondeu para o Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou um menino. E o Senhor falou para ele, não digas sou um menino, porque eu te enviarei, irás e dirás tudo quanto te mandar. E eu colocarei as palavras na tua boca e você vai falar e você vai fazer o trabalho que eu te coloquei para fazer, o trabalho que eu te chamei para fazer, porque esse é o meu plano que eu tenho contigo, porque você vai falar com as pessoas, com os reis, você vai profetizar para as outras nações também. E ele teve que fazer isso, porque Deus falou e foi desse jeito. Deus chamou esse profeta Jeremias. E ele foi um grande profeta. Quando nós lemos o livro de Jeremias todo, é muito maravilhoso ver as profecias dele. Todas elas se cumpriram exatamente. Então, Jeremias, ele falou também do nosso Senhor Jesus em muitos capítulos. E Deus fez uma obra muito grande, um chamado muito grande para Jeremias, o profeta de Deus. Nós estamos destacando os verdadeiros profetas. E agora vamos para Jeremias capítulo 7. Jeremias 7, 25. Jeremias 7, 25 fala... O Senhor... Ele falava pela boca de Jeremias e, ao mesmo tempo, ele falava para Jeremias também o que tinha acontecido no começo. Deus se lamentava sobre todas as situações que aquele povo teimoso, rebelde, duro de coração, idólatra, estava passando. No verso 25, ele fala desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito, quer dizer, quando Moisés, ele saiu com o povo do Egito, quando o faraó não queria deixar eles saírem, aí o Senhor teve que fazer muitas maravilhas, muitas coisas lá no Egito. Ele enviou 10 pragas e muitos castigos, morreram os primogênitos lá. Tudo isso Deus fez para submeter aquele rei, aquele faraó que não queria deixar o povo sair, mas no final deu tudo certo e Moisés saiu com o povo. É dessas pessoas que Deus fala quando ele fala vossos pais, quando ele fala pela boca de Jeremias. O dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, e mesmo tendo enviado a vós todos os profetas meus servos, eu enviei eles dia após dia sem cessar. Contudo, não me ouviram. Quando o Senhor fala aqui que ele enviou os profetas, os servos dele, os profetas, dia após dia, quer dizer que antes que eles pecassem desse jeito, do jeito tão grave, tão abominável que eles fizeram, antes deles ir contra os mandamentos de Deus, antes daquilo acontecer, Deus já tinha falado pelos profetas
avisando eles e falando: vocês, como vocês são duros de coração, no futuro vocês vão fazer isso aqui, vocês vão perder a salvação, a bênção, vocês vão perder a minha graça. É isso que significa que, dia após dia, o Senhor enviou os profetas. Desde antes que as coisas acontecessem, o Senhor já tinha falado. E é essa palavra que fala dia após dia. E quando ele fala sem cessar, é porque o Senhor constantemente enviou os seus profetas. Eles profetizavam constantemente para o povo, para os reis, para os governadores. Eles sempre falavam com eles, mas ninguém nunca prestou atenção e eles nunca obedeceram. Então, por causa disso, o Senhor ficou bravo, muito bravo, e ele castigou eles fortemente. E no 26 fala: contudo, não me ouviram, nem inclinaram seu ouvido, mas enfureceram sua cerviz e fizeram pior que seus pais. E aí depois continua a leitura falando de todos os pecados que eles fizeram, porque eles não quiseram ouvir o nosso Deus, quando o Senhor enviou aqueles profetas verdadeiros. E agora vamos para Mateus, para o Novo Testamento, em Mateus 23, no verso 34. O Novo Testamento, Mateus 23, 34. Nós estamos falando dos profetas. E fala... Aqui em Mateus 23, 34, eu já achei, eu espero que vocês também tenham achado. Aqui em Mateus, neste capítulo de Mateus, o Senhor Jesus falou para o povo, pregou o evangelho, pregou o reino dos céus, e ele teve como suas testemunhas o povo, os apóstolos, mas também no meio deles estavam os fariseus e os escribas, que eram os inimigos do Senhor. No entanto, o Senhor, ele dava o ensinamento dele, ele sempre estava pregando. Então, no meio de tudo que o Senhor ensinou naquele dia, aqui o Senhor no verso 31, vamos ler desde o 31, fala assim: contra vós mesmos dais testemunho que sois filhos dos que mataram os profetas. O Senhor aqui, ele estava falando contra os escribas e os fariseus, acusando eles, porque eles estavam falando para o Senhor Jesus que ele era um falso, que ele era mentiroso e falso profeta. E então ele estava ensinando para eles com doutrina, falando para eles muitas coisas, e ele falava: por que vocês falam tanto de santidade e perfeição, se os pais de vocês, os seus pais mataram os profetas, falando dos profetas da antiguidade. Quando, por exemplo, Elias falava: Senhor, mataram todos os teus profetas e só sobrou eu, e estão me procurando para me matar. Aqui o Senhor lembrava para eles isso, falava: os vossos pais mataram os profetas. No 32, enchei vós também a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. O Senhor estava tão enraivecido contra eles que chamou eles de serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Naquela época, os vossos pais já mataram os profetas, e agora vocês estão me acusando que eu sou um falso profeta, um profeta falso? Então, no 34, o Senhor fala: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios. Aqui o Senhor, ele faz uma promessa maravilhosa. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, enquanto a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. O Senhor falou isso e ele prometeu que enviaria profetas sábios e escribas e que eles iam ser perseguidos também. Aqui o Senhor ele prega a respeito do reino dos céus, do evangelho do Senhor, do evangelho que ele enviaria profetas. Mas tem pessoas, igrejas, que falam que os profetas só existiram na antiguidade, mas que hoje, no Evangelho de Cristo, não tem profetas. E isso aí é mentira, porque nós estamos lendo aqui o contrário. Nós estamos lendo que tem profetas sim. Houve profetas, tem profetas e vai continuar tendo profetas, porque é a promessa do nosso Senhor Jesus, que ele enviaria profetas, escribas. E aqui
Agora vamos procurar em Atos, no livro de Atos, que conta a história dos primeiros discípulos cristãos. Quando o Senhor Jesus subiu nos céus e falou para os seus apóstolos, ele falou: fiquem em Jerusalém, fiquem lá até vocês receberem o poder do alto, até vir o Espírito Santo e encher vocês de poder e habilitar vocês para vocês pregarem o evangelho com poder. Porque vocês vão ter que pregar e mostrar que vocês têm o poder de Deus, o poder do alto, fazendo milagres e sinais, prodígios, para as pessoas acreditarem que realmente Deus está com vocês, para as pessoas ouvirem vocês e acreditarem em vocês. E para quem ele deu aquela ordem? Para os seus profetas, porque os apóstolos, eles eram profetas. Aqui em Atos 31, o capítulo 31, do verso 1, vamos ver se é verdade que o Senhor levantou profetas depois dele subir aos céus, depois que ele fez aquela promessa maravilhosa. É o 13. Peço desculpas, perdão. É Atos 13. Em Atos 13, no verso 1, fala assim: havia na igreja que estava em Antioquia profetas e mestres. No meio daqueles profetas e mestres, nós tínhamos Bernabé, Simeão, que se chamava Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia se criado junto com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e o nome dele depois mudou para Paulo, virou Paulo. E fala que eles eram profetas e mestres. Aqui nós percebemos que o Senhor Jesus cumpriu a promessa que ele fez. Quando ele falou: enviarei sábios, profetas, escribas, enviarei. Ele cumpriu a sua promessa aqui em Atos. Nós temos as experiências dos primeiros profetas e apóstolos, discípulos, cristãos, crentes, quando eles começaram a igreja do Senhor Jesus. Aqui tínhamos esses profetas, o Senhor cumpriu a sua palavra. O que significa que houve profetas na antiguidade. Na antiguidade teve profetas bons e também falsos. E também no Evangelho do nosso Senhor Jesus, temos profetas. Tem profetas e vai ter ainda. Mas também o diabo vai levantar profetas falsos para confundir, deixar confusas as pessoas que ainda não têm doutrina, para deixar confusos os homens e as mulheres que ainda não se decidiram, que ainda duvidam, que não são firmes, que às vezes acreditam, às vezes não, duvidam. Hoje eu tenho fé, amanhã não tenho, amanhã eu duvido. É isso que nós chamamos de pessoas que não se decidiram ainda. Então, o diabo, ele está pronto vendo aquelas pessoas que ainda não têm aquela convicção, aquela certeza. O diabo fala: eles são bons para eu enganar eles com os profetas falsos. Então, nós vamos ter que aprender quem são os verdadeiros profetas, as suas características, e quais são os falsos e as suas características. Porque Deus cumpriu, o Senhor cumpriu. Aqui no capítulo 15 de Atos, no verso 32, fala... Aqui fala que em Jerusalém ia ter uma assembleia e os apóstolos, os discípulos todos foram lá, eles se reuniram, eles oravam e o Espírito Santo falava com eles e eles iam embora, eles distribuíam o seu trabalho, eles iam pelas regiões evangelizar e ensinar a doutrina.
E fala aqui no verso 30, assim, pois, os que foram enviados para um determinado lugar desceram para Antioquia e, reunindo a congregação, entregaram a carta. Os apóstolos levaram uma carta endereçada para aquelas pessoas que iam receber eles. E fala no 32, Judas e Silas, como eles também eram profetas, consolaram e confortaram os irmãos com abundância de palavras. Quer dizer, como Judas e Silas, eles eram profetas, eles oraram, impuseram as mãos, ensinaram a doutrina e confortaram os irmãos ao respeito dos dons que Deus tinha prometido para cada um deles. E eles confirmaram também a doutrina do nosso Senhor Jesus para eles. A união, porque eles tinham união entre eles, porque eles eram profetas do Senhor, eles eram aqueles profetas que o Senhor tinha falado que ele enviaria para a sua igreja, colocando no meio da sua igreja aqueles profetas, aqueles escribas, aqueles sábios, aqueles apóstolos. Então, nós estamos percebendo que realmente teve apóstolos depois do Senhor Jesus, teve profetas, teve mestres. Temos eles, não é como as pessoas falam que era só na antiguidade. Só que, no final, se algum dos irmãos que estão aqui comigo, faz favor de me lembrar, porque eu preciso falar qual era o trabalho dos profetas da antiguidade, para quem que eles tinham que profetizar, e qual é o trabalho dos profetas depois do evangelho, para quem que eles têm que profetizar e o que eles têm que profetizar. Então eu peço para vocês me lembrarem, porque eu fico tão empolgada e vem tantas ideias na minha cabeça que o Senhor dá para mim, então eu acabo esquecendo, e isso aí é muito importante. Agora nós vamos passar para o 21, Atos 21, 9. Atos 21, 9. E fala aqui que Paulo, ele viajou para Jerusalém, ele estava visitando a igreja, visitando a congregação, os irmãos, ele visitou as casas dos irmãos, e no verso 8 fala que no outro dia, saindo Paulo e aqueles que com ele estavam, fomos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, hospedamo-nos lá. Eles pousaram na casa do Filipe, do evangelista, porque naquela época não tinha hotéis. Os hotéis eram as casas dos irmãos. Era muito bonito. Então, fala que eles se hospedaram na casa de Filipe, o evangelista. E no 9, tomara que vocês leiam junto comigo. Este, quer dizer Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas profetizavam, eram profetisas. 4 filhas. Como vocês conseguem ver, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, o Senhor também usa as mulheres e Ele vai continuar usando elas. E alguém poderia falar, mas é que o apóstolo Paulo ou Timóteo, não lembro quem que é, Paulo ou Timóteo, quem que fala que a mulher tem que ficar calada na congregação porque a mulher não pode falar. Então alguém criticou e falou, aquela mulher Maria Luísa, por que ela está pregando num púlpito se Timóteo ou Paulo, não lembro quem, falou que as mulheres não tinham que pregar, elas tinham que ficar caladas na congregação. Mas quem está certo? Você? Ou o que fala aqui que Paulo chegou na casa do evangelista Filipe e ele tinha 4 filhas que profetizavam, que eram profetisas. Quem está certo? Isso aqui que nós estamos lendo ou vocês que ficam criticando? Porque o que Paulo ou Timóteo, não me lembro qual foi o discípulo que falou isso aí, ele falou por uma razão, tinha um motivo por trás daquilo, tem um contexto histórico, ele sabe por que ele falou. Ele não falou no geral para todos, só para aquele momento e para aquela igreja, porque tinham brigas e discussões e conflitos naquela igreja, naquela congregação. Reclamações, porque as pessoas
escreviam cartas para o apóstolo e reclamavam das coisas que aconteciam e ele teve que agir desse jeito, não é? Mas não significa que, se tem mulheres profetisas ou mulheres que têm os dons do Senhor, não quer dizer que elas não possam trabalhar os dons. Elas têm que trabalhar esses dons porque Deus deu para elas trabalharem, não para elas ficarem lá nas suas casas só. Quando Deus dá para elas, é para elas usar esses dons. Quando ele deu esse dom para as filhas do Filipe, não é para elas ficarem trancadas num quarto. Porque não teria sentido Deus dar para elas esses dons de elas serem profetisas se elas não pudessem trabalhar os dons delas. Elas iam na congregação, se reuniam como igreja e elas começavam a profetizar para todas as pessoas lá. Então, nós percebemos que Deus dá dons para as mulheres também, para que elas possam trabalhar para Ele. Nós não sabemos se, quando o apóstolo falou especificamente aquilo de não fazer, de não se manifestar na congregação, é porque as pessoas não tinham dons espirituais e elas acabavam sendo imprudentes e dando ordens sem elas terem dons, nem Deus estar enviando elas trabalhar, nem evangelizar, nem fazer algum trabalho dentro da igreja. Talvez é por causa disso que o apóstolo falou, é melhor vocês ficarem quietas, não participar na congregação. Vocês têm que esperar Deus dar os dons para vocês na congregação, para vocês conseguirem ser usadas por Ele. Então, aqui nós estamos destacando os profetas e também vendo que Deus usou sempre as mulheres. E aqui nós vamos continuar no 21, Atos 21. Porque eu estava procurando o Atos 31, mas ele não existe, não é? Então, Atos 21, que nós já lemos no 9, e agora nós vamos para Efésios 4. Efésios, que está mais para frente, depois de Romanos, Coríntios, nós temos Efésios no capítulo 4, no verso 11. Aqui em Efésios, o apóstolo Paulo, ele lembrou e ensinou a doutrina para as pessoas. Ele ensinou para a igreja de Éfeso que eles procurassem o espiritual, que não se esquecessem que Deus é um só e o Espírito Santo une a igreja, as pessoas, pelo seu espírito, pelos seus dons espirituais. E desse jeito, todos teriam que acreditar num só Senhor, num só Espírito, num só batismo, porque é a união do Espírito de Deus, a unidade do Espírito de Deus. E lembrou para eles no verso 11, e ele mesmo concedeu, quer dizer, o próprio Senhor Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Querendo, com a finalidade, com o objetivo de aperfeiçoar os santos ou os crentes das congregações para que eles se preparassem para trabalhar para Deus, para que todos aqueles crentes trabalhassem para o Senhor, para que todos juntos edificassem, fizessem o corpo de Cristo. Porque todos os homens e mulheres que têm os dons espirituais, uns profetas, outros apóstolos, outros evangelistas e mestres e pastores, aqueles que têm os dons de visões, de sonhos, de discernimento, todos aqueles dons espirituais, todos os crentes orando uns pelos outros e Deus fazendo milagres e sinais em todos. Desse jeito se faz a igreja do Senhor Jesus, se faz o corpo de Cristo, a igreja dele, que é feita dos corações de homens e mulheres que se converteram para Deus. É por causa disso que o Senhor enviou no seu evangelho, ele enviou e vai continuar enviando, porque vem gerações após de nós, uma geração vem, a outra vai. Hoje estamos nós aqui, amanhã não estamos mais, mas tem outros que vão vir, ocupar e fazer até um trabalho melhor do que nós estamos fazendo hoje, porque é Deus quem prepara e capacita, é Deus quem
dá a potestade, o respaldo, o apoio, a autoridade, o poder para o homem e para a mulher que querem servir Ele no seu evangelho. É o Senhor quem reveste eles do poder do alto e dá para eles todos esses dons e essas maravilhas para eles pregarem, ensinarem e imporem as mãos para verem os milagres e a obra do Senhor, para eles enxergarem os frutos. Então, aqui fala que desse jeito o corpo de Cristo, que é a igreja, seja perfeito, porque o Senhor Jesus, ele é perfeito e ele é a cabeça, mas o corpo, se ele for imperfeito, um corpo com uma cabeça perfeita e corpo imperfeito não dá, não pode ser. A igreja tem que ser perfeita. Então, quem aperfeiçoa aquele corpo, aquela igreja, eu volto a falar, esses dons, esse ministério dos apóstolos, dos profetas, dos homens e das mulheres profetisas, evangelistas, homens e mulheres, pastores, homens e mulheres, mestres, homens e mulheres. Eles, porque o Senhor veio para dar trabalho para todos. Tem um verso na Bíblia que o apóstolo fala que no Evangelho não existe mais nenhuma distinção entre raças, nem crenças, nem idiomas, não existe escravidão, servos livres, homens, mulheres, fala, não tem mais homens, mulheres, escravos, livres, todos vão ser um só, um coração só para Deus. E o Senhor não fica olhando mais se é homem ou mulher, ele só olha um coração que quer servir a Deus e quer se entregar para Deus e ser firme nos caminhos dele, procurando o nosso Deus. Então o Senhor fica olhando esses corações, ele não olha mais se é homem ou mulher. Então, o nosso Deus, ele deu trabalho também para as mulheres e nós estamos aprendendo para vocês não ficarem desconfortáveis. Talvez um dia você fica procurando a Deus e o Senhor fala, eu vou te usar para viajar e pregar, e você fala, não, mas aqui na minha igreja me proibiram, falaram para mim que as mulheres não podem servir a Deus, que a gente não tem lugar aqui. Então, vocês vão acreditar mais no que falaram na sua igreja, ou o seu pastor falou, mais do que aquilo que Deus mesmo falou? Claro que não, nós temos que ver os frutos, os resultados, as provas, os sinais. E os sinais, que é o que nós mesmos temos visto, temos vivido os sinais do Senhor, os sinais de Deus. O Senhor, faz 50 anos, nós nos reuníamos 4 pessoas para orar nos sábados. Aos sábados, todas as noites, orávamos 4 pessoas. E, de repente, o Espírito Santo se manifestou e ele começou a falar. Ele começou a falar pela boca de uma pessoa, de um ser humano, porque o Espírito Santo fala desse jeito, é desse jeito a profecia. O Espírito Santo, ele usa a boca, a língua de um homem, de uma mulher, e o Senhor começa a falar para as outras pessoas. E o Espírito Santo, naquela noite começou a falar e ele disse, continuem se congregando, porque eu farei uma igreja muito grande aqui, neste país. Nós estávamos na Colômbia na época. Ele disse, aqui na Colômbia e no estrangeiro, a minha igreja será muito grande. E eu que vou trazer as pessoas. Eu que vou trazer as pessoas e eu que vou converter os corações. E eu darei para vocês tudo o necessário. Não vai fazer falta o dinheiro que vocês vão precisar para fazer tudo aquilo, porque vocês vão ter que viajar por muitos lugares do mundo e a igreja vai ser muito grande. E nós éramos só 4. Então, nesses 50 anos que se passaram, Deus cumpriu a sua palavra. E o Senhor falava dos dinheiros, ele falava, o dinheiro não vai fazer falta para vocês. E realmente, graças a Deus, se passaram os anos. Eu disse outro dia, temos mais ou menos 1.200 igrejas que estão em 60 países.
temos grupos e a congregação do Senhor, ele forma a sua congregação e todos unidos naqueles 60 ou mais países, porque realmente quando nós vemos as estatísticas dos estudos bíblicos, percebemos que eles são assistidos nos 102 países, mas a igreja, de fato, sendo pessoa jurídica, nós temos ela em 60 países. Então, se cumpriu a palavra do Senhor pela boca de uma profetisa. Então, aquela profetisa profetizou e aquilo se cumpriu. E realmente o Senhor nunca fez fazer falta o dinheiro, porque Ele sempre providenciou o dinheiro para todos os gastos necessários. E não houve necessidade de nós, as pessoas na frente, ficarmos colocando a mão no bolso da pessoa para tirar o dinheiro dela, nem falar para alguém, você tem que dar tanto dinheiro aqui, você tem que dar uma parcela mensal. Ou quando nós fazemos um culto, não ficamos pedindo 2 e 3 vezes ofertas e dinheiro para as pessoas? Claro que não. Nós ensinamos que as pessoas têm que dar o seu dízimo, porque é uma ordem de Deus, é um dever para Deus, que Ele que ordenou. Nós ensinamos isso, mas é só isso. Não tem uma folha aqui, uma lista que fala, é que fulano de tal, ele deu tanto dízimo, então, como ele foi quem mais deu dízimo, temos que colocar ele no primeiro lugar, porque quem der mais dízimo vai ser chamado profeta ou apóstolo. Vamos dar para você aquele título como prêmio por você dar mais dinheiro. Claro que não, isso aí não é de nós. Isso aí é com Deus, é com o Espírito de Deus. Isso aí que as pessoas fazem nas igrejas é materialismo e ambição. Nós não temos nenhuma lista de ver qual o dízimo de quem. Nós não ficamos seguindo ninguém para falar, você deu o dízimo? E quanto você está dando de dízimo? Eu preciso ver quando você for dar o seu dízimo. Claro que não, nunca nós fizemos isso. As pessoas podem dar testemunho que não é desse jeito. É só Deus, se cumpriu a promessa que Deus fez, faz 50 anos que Ele falou, por meio daquela profetisa, faz 50 anos, Ele falou pelo dinheiro, não se preocupem que eu vou providenciar. Então, é o Senhor que multiplica e abençoa a congregação e coloca no coração dos crentes eles darem os seus dízimos, e Deus abençoa eles. O único que sabe quem dá o dízimo e quem não dá o seu dízimo é Deus. É o único quem sabe quanto que as pessoas dão do seu dízimo. É Deus só. E o Senhor abençoa eles. As pessoas testificam que Deus abençoa eles. Esse é o sinal, a prova dos profetas e as profetisas verdadeiros de Deus. Que eles deem sinais e eles deem frutos. Nós temos que ver os frutos deles. É isso. Então, não é possível que alguém fique julgando sem pensar. A nossa igreja não fica julgando a gente sem nos conhecer, falando vocês são falsos e mentirosos, porque a Bíblia fala que há profetas falsos. A Bíblia fala mesmo, mas também fala dos verdadeiros e fala as características que no final nós vamos estar explicando. Então, Deus cumpriu. E as igrejas todas estão unidas porque o Espírito Santo que uniu elas juntinhas. Na nossa igreja, o pastor não é o dono da sua congregação. Ele não faz o que ele quer. Ele é guiado e governado pelo Espírito Santo. É muito formoso. A nossa igreja funciona desse jeito. É isso a nossa igreja, é desse jeito. Mesmo nos países mais distantes, onde nós não conseguimos entender o idioma deles, nós olhamos para eles e todos temos o amor de Deus. Nós falamos com o idioma abstrato, o amor de Deus, o idioma de Deus, a presença de Deus em cada um de nós. É isso, Deus cumprindo. Como Ele cumpriu, nós acreditamos que Ele falou conosco, que Ele deu profetas para nós, profetas e profetisas. Vamos continuar em 1 de Coríntios 12, 28. 1 de Coríntios 12, 28. Fala o apóstolo Paulo aqui, ele fala... No 27 diz...
Paulo diz: ora, vós sois o corpo, vós, os crentes, a congregação. Vós sois o corpo de Cristo e membros, cada um em sua parte. Cada um em sua parte é membro do corpo de Cristo. Então nós podemos pensar: o que eu serei? Um dedo, uma unha, o que for? Glória a Deus, eu sou membro do corpo do Senhor. No 28. E há uns pós-Deus na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, em terceiro mestres, depois poderes milagrosos, depois dons de curar, ajudas, governos, variedade de línguas, aqueles que profetizam. Bem, é isso. Fala aqui que o Senhor colocou isso aqui na igreja do nosso Senhor Jesus para aqueles que falam que só teve profetas na antiguidade e que hoje não tem mais profetas. Vocês estão enganados, vocês estão se enganando com a sua própria opinião. Vocês vão ter que ler a Bíblia para aprender, ao invés de ficar ouvindo o que as pessoas falam, que falam que não tem profetas na antiguidade, agora não. Não acredita nisso. Lê você mesmo a Bíblia com o seu coração sincero e você vai ver que Deus vai te revelar e vai te mostrar todos os segredos escondidos, aqueles mistérios. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Agradecemos Ele. Aqui no capítulo 14, no 29, vocês me perdoem que hoje eu vou me demorar um pouquinho. Por favor. No 29, no 14, capítulo 14 de Coríntios, de 1 de Coríntios, no verso 29, fala... O apóstolo, ele estava aqui aconselhando a igreja. Quando eles se congregavam, tinham tantos dons espirituais. Parece que na igreja de Coríntios, todos tinham muitos dons espirituais. E o apóstolo falou: eu vou ensinar eles a se organizarem melhor, porque eles estão bem desorganizados. Todos estão profetizando numa vez só e ninguém está prestando atenção, então é melhor eles se revezarem. Então, no verso 29, ele fala para eles, do mesmo modo, porque fala: se não houver intérprete, que fique calado na igreja, que fale para si mesmo e para Deus, que ele espere Deus dar o dom para ele. E fala: os profetas. Do mesmo modo, 2 ou 3 profetas falem. Os demais julguem, analisem, julguem o que foi que Deus falou por meio daqueles profetas. E se algo for revelado a outro que esteja sentado, fique calado primeiro, para que aquele que Deus deu a revelação possa falar. Porque todos podereis profetizar um após outro, para que todos aprendam e todos sejam exortados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Fala aqui que aqueles profetas podem se abster de dar a sua profecia, porque todos não conseguem profetizar ao mesmo tempo, tem que ter uma ordem. Então, se Deus deu revelações para um profeta e usa ele no momento, mas ele percebe que os outros estão falando, participando, então ele fica calado esperando a vez dele. Se der tempo, ele dá a sua revelação, a sua profecia que Deus deu para ele no momento. Ele queria ordem porque tinha muitas pessoas na igreja. É isso. Então vocês percebem que tem profetas no Novo Testamento, no Evangelho de Cristo, vocês estão percebendo isso? Então, não acreditem no que as outras pessoas falam, que era só na antiguidade, que aqueles profetas agora são falsos. É muito estranho isso, que o diabo tiver que ganhar de Deus nesse assunto. O diabo coloca falsos profetas, mas Deus não pode colocar profetas verdadeiros? Então, o diabo tem mais poder que Deus? Claro que não, isso é ridículo, não é desse jeito. Deus é acima de tudo, Deus é acima de todos. E Deus que faz as coisas. O diabo só imita. Ele imita, faz o mesmo, copia de Deus. O diabo copia daquilo que ele vê que o Senhor dá para suas igrejas, os dons, ser profeta, ser evangelista, ser mestres. O diabo vê isso aí e ele fala: tudo bem, então eu vou levantar as minhas pessoas e vou dar para eles espírito de adivinhação, para as pessoas irem após os espíritos de adivinhação e eles não acreditarem em Deus, porque é isso que o inimigo faz. Ele perturba as almas. Ele
provoca as pessoas a fazerem o errado, para elas se perderem do caminho correto. É isso que o inimigo faz, ele copia a obra do Senhor. Então, o diabo, ele percebe que o Senhor colocou línguas na sua igreja, o dom das línguas, o dom das interpretações de línguas. O Espírito Santo vem sobre a pessoa e faz ela falar em outro idioma. Então, o diabo, com inveja, ele fala, tudo bem, vou fazer a mesma coisa com aqueles que estão fazendo as coisas ruins, aqueles que são rebeldes e teimosos. Esses são os crentes do diabo. É aquela congregação dele. Então, ele vai lá e faz eles falarem também algumas línguas estranhas, e eles começam a fazer coisas estranhas que acabam assustando as pessoas. Porque o diabo, ele sempre quer copiar a obra de Deus, colar a obra de Deus. Mas na Bíblia, Deus deixou um verso para nós que nos esclarece tudo. Esclarece o jeito que nós temos que nos defender e como nós podemos fugir das armadilhas do diabo, das colas do inimigo, da imitação dele, das coisas de Deus. Rapidamente nós vamos ler onde que tem as coisas dos falsos profetas. Rapidamente nós vamos voltar para Deuteronômio. Aquilo dos falsos profetas, o Senhor fala em Deuteronômio. Mas eu gosto que as pessoas leiam, porque depois elas falam que eu que fico criando coisa, inventando coisa. Então eu gosto que vocês leiam vocês mesmos para perceberem que realmente existe a ordem do Senhor. Existe Deuteronômio 13, do 1 até o 3, que fala: quando se levantar no meio de ti algum profeta ou sonhador de sonhos e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio, fala... E ele falar, vamos após outros deuses que tu não conheces, então Deus fala o que nós temos que fazer com aquelas pessoas. Fala que aquele tal profeta ou sonhador de sonhos merece ser destruído e castigado pelo Senhor. As pessoas não podem seguir ele, que elas não deveriam seguir aquele exemplo ou aquelas palavras daquele profeta falso ou daquele sonhador, porque o diabo é que está nele trabalhando para destruir a sua vida espiritual e tirar você do verdadeiro lugar, da verdadeira igreja e levar você para o caminho do erro. E o Senhor aqui em Deuteronômio falou para Moisés, se tiver algum profeta falso, ele é digno de morte. Matem ele, porque o mal não pode surgir no meio do povo. Mas no evangelho do nosso Senhor Jesus, ele não disse mais, se tem falsos, matem eles. Não. O Senhor falou, vocês deixem na minha mão, porque sou eu quem cobro dele. Vocês continuem em frente, procurando a verdade. Eu que vou castigar o falso por ele tentar enganar. Eu vou castigar os enganadores. Então, mudou as regras. Na antiguidade, tinha castigo físico, mas no Evangelho, é o próprio Senhor quem se encarrega de castigar e repreender as pessoas falsas. E aqui, em 1 de Reis, nós líamos aquilo da Jezabel e ao respeito de Elias. Aqui em 1 de Reis, quando Elias se apresentou diante de Deus, falando para ele que tinha matado todos os profetas e só sobrou ele. E também um rei de Israel, eles iam ir para a guerra em 1 de Reis 18. Os dois reis iam para a guerra e um deles falou, temos que consultar a Deus. Será que tem aqui um profeta de Deus? Mas o outro rei, como ele era ruim, o rei de Israel, ele era ruim, ele falou assim, nós temos um profeta, mas ele só profetiza as coisas ruins para mim. Então, por causa disso que eu não consulto ele. Eu sempre pergunto para os meus 400 profetas que eles sempre profetizam o que eu quero ouvir. Eles profetizam aquilo que eu gosto. Mas aquele outro profeta de Deus, ele só me dá bronca, ele só me exorta, ele só me ameaça. Então, eu não gosto de usar ele. Em 1 de Reis, no capítulo 18, no verso 19, fala, deu a ordem para ele, fala que esses reis, eles iam para a guerra e eles iam lá, mas não tinham profetas. Então, aqui no 17 fala, vendo Acabe, que era o rei ruim,
A Elias disse-lhe: És tu que perturbas Israel? Ele respondeu: Eu não perturbo Israel, porém tu e a casa de teu pai, ao deixarem os mandamentos do Senhor e seguirem os Baalins. Envia, pois, agora e congrega-me todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal, que eram os 400 profetas falsos, e os 400 profetas de Acera, que era uma deusa, que comem da mesa de Jezabel, que era a esposa do rei Acabe. Então ele falou: eu preciso de todos lá naquele Monte Carmelo, e Elias falou para eles: eu vou desafiar vocês. Os 450 e os outros 400 eram uns 850 profetas falsos, e só Elias era o verdadeiro profeta de Deus. E a história nos conta que eles estando lá, Elias deixou eles irem primeiro, aqueles falsos, falou: tudo bem, orem para o seu Deus e peçam para o seu Deus, porque naquela época tinha seca, não tinha chovido muito tempo e as pessoas estavam morrendo porque não tinha comida, e eles estavam orando para Deus para que pudesse chover. Então ele falou: vai, orem vocês para ver se os seus ídolos, os seus deuses vão ouvir vocês. E fala que eles gritavam, choravam, eles se esfaqueavam e jorrava sangue, eles faziam sacrifícios com os corpos deles, mas os deuses deles nunca ouviram eles. Aí quando foi a vez do Elias, fala que Elias orou para Deus. Ele fez um altar, colocou lenha e colocou água em cima da lenha e orou para Deus. E Deus mandou fogo e o holocausto foi consumido. E Deus revelou para Elias que eles fossem embora rápido porque ia chover. E aconteceu mesmo, choveu. Então, quando Elias ele viu que o Deus dele realmente tinha ouvido a petição dele, provando que aqueles outros 800 eram falsos, fala que ele decapitou eles. Num lugar, ele decapitou todos aqueles profetas falsos, porque a lei do Senhor tinha falado para Moisés que tinham que matar aqueles profetas falsos. Então, isso existiu na antiguidade, os verdadeiros e os falsos. E como eu já expliquei para vocês aqueles verdadeiros e os falsos, eu vou pular alguns versos aqui. Mas vamos ler aqui em Jeremias, no capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, no verso 21 e 30. Porque fala Jeremias, Deus falava para Jeremias que ele não tinha enviado aqueles profetas para profetizarem, mas os reis tinham ouvido aqueles profetas falsos, porque os profetas falsos falavam para eles coisas bonitas, elogios, coisas que eles queriam ouvir, enquanto o profeta verdadeiro do Senhor, ele chamava a atenção deles para eles não pecarem. Então, por causa disso, no verso 21, nós estamos lendo em Jeremias 23. No verso 21 fala: eu não enviei aqueles profetas, mas eles correram. Eu não lhe falei, mas profetizavam. Eram aqueles falsos profetas e o Senhor falava: eu não enviei eles. Fala: mas se eles estivessem em meu conselho, fariam o meu povo ouvir minhas palavras e fariam com que eles voltassem de seu mau caminho e da maldade de suas obras. E no verso 30 fala: portanto, eis que eu estou contra os profetas falsos, diz o Senhor, que furtam minhas palavras, cada um de seu próximo. Esses falsos profetas enganavam o povo e os reis quando falavam que aquilo que eles estavam fazendo estava certo, que era para eles continuarem naquela vida ruim, eles pecando, que eles continuassem porque estavam no caminho certo. Falavam para os reis: vai na batalha porque você vai ganhar, vai triunfar. E era o contrário.
porque Deus tinha ficado muito bravo. Por causa disso, ele permitiu que aqueles falsos profetas enganassem eles, porque eles, pelo seu pecado, pela sua rebeldia contra Deus, mereciam aquele castigo. Então, Deus entregou eles naquela mentira e os próprios profetas deles enganaram eles. E eles falando que viria paz em Israel, mas na verdade veio destruição e guerra. Se cumpriu foi a palavra dos profetas verdadeiros. As profecias dos profetas falsos nunca se cumpriram. Então eles foram enganados, destruídos, castigados, porque é isso que acontece. Então, hoje o Senhor Jesus também na sua igreja, ele coloca profetas e apóstolos também. E ele também fala para nós. E nós temos que obedecer o nosso Deus e fazer o que é bom, o que é reto, porque senão Deus também vai nos castigar. Mas antes de falar disso, vamos ler em 2 de Pedro. 2 de Pedro. Vamos passar para o Novo Testamento de novo. E aqui, em 2 de Pedro, no capítulo 2, 2 de Pedro 2, nós vamos ler no verso 1, que fala, o apóstolo Pedro falou, para hoje, para a atualidade que nós vivemos, eu falo hoje, quando eu falo desde faz mais de 2000 anos, que é quando o evangelho do Senhor tem sido pregado, seja um pouco ou muito, mas o evangelho sempre esteve andando. E faz mais de 50 anos que nós estamos desfrutando daquela presença do Senhor e do Espírito Santo, daquele evangelho verdadeiro que o Senhor deu para nós. Então, é esse evangelho que nós queremos convidar vocês para desfrutarem. Mas olhem o que Pedro falava aqui. O apóstolo Pedro, ele estava pregando, ele era profeta também. E ele pregou e fala aqui no capítulo 2, no verso 1, mas houve também falsos profetas entre o povo antigo, como haverá entre vós falsos mestres também, falsos profetas, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras e até negarão o soberano que os comprou, atraindo sobre si mesmos destruição repentina. Fala, e muitos seguirão as lascívias deles. Fala que muitos seguirão a lascívia deles, daqueles falsos profetas, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. O caminho do verdadeiro evangelho do Senhor será blasfemado por causa deles. E no 3 fala, e em sua avareza farão comércio de vós com palavras fingidas. O juízo pronunciado sobre eles a longo tempo não tarda, e sua perdição não dorme. Então, fala aqui que se Deus não perdoou os anjos, muito menos ele vai perdoar aqueles falsos profetas que ficam prejudicando e atrapalhando a vida espiritual dos crentes, daqueles homens e mulheres que verdadeiramente querem seguir o caminho do Senhor. Então, ele não permite aquilo, o Senhor não permite aquelas coisas, não deixa. E para finalizar, vamos em Mateus 7. Mateus 7. Mateus, no capítulo 7, o que o Senhor Jesus ensinou para nós ao respeito de como conhecer os falsos e os verdadeiros. O Senhor Jesus, ele ensinou como conhecer os falsos e como conhecer os verdadeiros. Mateus 7, no verso 15. O verso 15. Até o 20 nós vamos ler. O Senhor Jesus ensinou para nós e fala, guardai-vos dos falsos profetas, que se apresentam a vós vestidos de ovelhas, porém por dentro são lobos roubadores. Por seus frutos os conhecereis. Acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Aqui o Senhor, ele nos esclarece e ensina para nós o que nós temos que fazer para nos cuidar daqueles falsos. Quais são os requisitos para nós conhecermos o que temos que fazer? Fala, assim também
no verso 17, assim também toda boa árvore dá bons frutos, porém a árvore má dá frutos maus. Se um profeta, ele é verdadeiro, ele tem que deixar Deus usar ele, ou Deus vai usar aquele profeta verdadeiro. E quando aquele profeta ou aquela profetisa, eles são verdadeiros, eles profetizam aquilo que é de Deus e acaba se cumprindo. Aquilo se cumpre. Mas a árvore má dá maus frutos. Então, aquele profeta ou profetisa falsos, eles dão frutos maus. Então, eles profetizam, enganam as pessoas e a profecia deles nunca se cumpre aquilo que eles falaram porque é ruim, porque eles estão dando maus frutos, porque é uma pessoa falsa, mentirosa, é uma pessoa que não foi colocada por Deus. É um impostor, uma impostora. Deus não colocou ele para ser profeta. Deus não fez dele apóstolo nem mestre. Deus não colocou ele para fazer aquelas coisas. Só chamaram ele daquilo. Na igreja dele, chamaram ele daquilo, com certeza porque ele deu muito dízimo, ele deu muito dinheiro, então ficou naquela lista deles. Então acabaram chamando ele de mestre, evangelista, apóstolo. Mas ele exercendo o seu apostolado, o ministério de profeta, de mestre, ele não faz nada, porque é uma mentira, ele não consegue fazer nada. Ou se vem algum e pelo seu pecado, ele é possuído por um espírito enganoso, pelo diabo mesmo, então o diabo fala, tudo bem, como lá eles têm profetas, eu vou falar para esse aqui também que ele também é profeta, e eu vou enganar ele, falar que ele também é profeta e vou ajudar ele. Porque o diabo, ele tem poder até um certo limite, ele pode fazer muitas coisas, ele pode enganar os homens e as mulheres fazendo coisas, se manifestando de jeitos, como quando nós falamos da magia, coisas que as pessoas não estão esperando. Então o diabo, ele engana desse jeito, ele engana as pessoas materialistas, fisicamente, com os títulos que jogam para elas nas congregações, mas eles não têm nada de Deus, porque isso aí é dado diretamente pelo Espírito de Deus, é Deus quem fala, porque a pessoa tem que ter o poder de Deus para aquilo funcionar. Do mesmo jeito que foi o Senhor Jesus, ele mostrou com os milagres e os sinais e as curas que ele fazia, ele mostrou que ele tinha o poder de Deus. E quando ele deixou profetas na igreja, também fala a mesma coisa. Ele falou, Deus que dá aquele poder para vocês. Não são as pessoas, é Deus. Então vocês têm que orar, impor as mãos e ver os milagres, os sinais. Se vocês não conseguem enxergar nada daquilo que vocês profetizaram se cumprindo, então tomem cuidado, porque não é Deus quem fala, é o homem, é o diabo. Então, é isso que nós desfrutamos na nossa congregação. Nós olhamos para as profecias daquilo que Deus prometeu desde faz muito tempo e percebemos que aquilo se cumpre dia após dia. E é por causa disso que as pessoas acreditam. Eu não tenho poder para fazer milhares de pessoas acreditarem. É Deus quem convence eles. O Espírito Santo cumprindo as coisas, fazendo aquelas coisas realidades, elas enxergando os frutos daquilo. Elas enxergar a realidade daquilo que Deus falou cumprido. Então o Senhor estava certo. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada, é lançada ao fogo, ela some, ela é castigada. Então, assim, pois, por seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus nos ensinou, por seus frutos os conhecereis. Você, na igreja, se vocês falam que são profetas, vocês têm que mostrar que verdadeiramente Deus usa vocês. Mas se vocês não conseguem demonstrar aquilo, mas é só um chamado vazio, sem nada a mais, então você é um falso. Também aqueles que se deixam possuir por espíritos enganosos. Então as pessoas, elas tentam nos criticar e falar, isso aí é uma mentira, isso aí é falso, vocês são falsos. Mas se nós somos falsos, então onde que estão os verdadeiros? Mostra pra mim os verdadeiros, porque eles têm que existir. Mas se não existirem na sua realidade, então você não consegue falar isso. Você primeiro tem que olhar, examinar, julgar
analisar e viver a experiência no nosso lugar antes de julgar, porque você pode acabar pecando por julgar. Então as pessoas perguntam, mas o que é pecar? Pecar é muita coisa. A inveja, o rancor, as vinganças, os homicídios, os estupros, os adultérios, as fornicações, as bebedices, os furtos, tudo aquilo é pecado. Então, aquele que estiver fazendo todas aquelas coisas não pode receber de Deus os dons, nem receber os ministérios. Ele não pode ser profeta, apóstolo, mestre, porque é uma árvore que está dando maus frutos. A árvore boa que dá bom fruto é aquele onde não tem mais rancor, não tem mais vingança, nem raiva, não tem adultério, nem fornicação, não tem homicídio, não tem furto, só tem santidade naquele homem e naquela mulher. Esse aí é aquela árvore que dá bons frutos. Então é isso que nós temos que procurar. Então aqueles profetas na antiguidade, os profetas que existiram na antiguidade, agora eu vou explicar para vocês o que eu disse para os meus irmãos me lembrarem, eu não me esqueci. Então, na antiguidade, os profetas que profetizaram, na antiguidade houve bons e ruins, verdadeiros e falsos. Mas vamos falar dos profetas verdadeiros que Deus falou na antiguidade. Para o que ele usou eles? O que eles profetizavam? Aqueles profetas profetizaram ao respeito do nosso Senhor Jesus. Eles profetizaram ao respeito do Messias. Falaram que o Messias ia vir no futuro, que viria o Salvador, o precursor, aquele que daria a vida eterna, aquele que ia salvar e reinar com justiça, com juízo, com conhecimento, com sabedoria, aquele que estaria formando, fazendo a sua igreja. Eles profetizaram aquilo. Todas as profecias da antiguidade, naqueles profetas, sempre profetizavam da vinda do Senhor Jesus, do Messias. Se você ler Isaías, você vai achar que fala da igreja, do Salvador, do Rei verdadeiro, de Cristo. E você vai achar que todas as profecias falavam de uma mesma coisa, que ia vir o Messias. Vem o Rei perfeito, porque todos os reis, eles falharam, mas ia vir um Rei perfeito que daria para eles a paz e a felicidade. E todos eles ficaram emocionados, achando que viria realmente um Rei fisicamente para governar, mas não foi desse jeito, porque o Senhor Jesus veio reinar, mas o reino dele é espiritual, é celestial. Por causa disso, o Senhor Jesus, quando ele esteve pregando o Evangelho, o povo queria coroar ele como rei, queria fazer ele rei. E ele falou, não, o meu reino não é desse mundo, ele é espiritual. Então, daqui para frente, o reino já está pronto, mas está no reino dos céus, é espiritual. As pessoas vão ter que procurar a Deus em espírito e em verdade, porque não vai ter mais templo físico para eles procurarem a Deus. Não tem mais uma cidade específica que eles têm que ir para achar a Deus. Agora não, agora é cada homem e cada mulher que vai virar templo de Deus, porque cada homem e cada mulher, todos juntos, vão formar um corpo, um edifício, uma igreja que é o corpo de Cristo. E é isso o que... Então, por causa disso, aqui nos evangelhos, nós achamos um verso onde o próprio Senhor Jesus falava: a lei e os profetas profetizaram até João. O último profeta da antiguidade que profetizou ao respeito do Messias foi João Batista. Porque João Batista, ele profetizou e falou para eles: se arrependam, porque atrás de mim vem o Messias, o Salvador, aquele que vai batizar vocês com fogo, e vocês têm que estar prontos para quando ele vier, porque ele vai batizar vocês em espírito. E ele falava: eu não sou digno nem de desatar o calçado dos pés dele. Então, João profetizou do Messias, ele profetizou daquele reino dos céus. Por causa disso, o Senhor Jesus falou: os profetas e a lei de Moisés até João profetizaram ao respeito de quem? Do Messias.
E agora, neste tempo, depois do Senhor Jesus, no seu evangelho, os profetas e os apóstolos, os evangelistas e mestres que o Senhor Jesus colocou na sua igreja e ainda vai colocar, é para eles profetizarem, não mais para eles profetizarem ao respeito do Messias, porque o Messias já veio. Eles não vão mais profetizar para o futuro falando, é que o Messias vai vir. O Messias já veio. Então, qual é o trabalho, a característica daqueles profetas na atualidade, os profetas no verdadeiro evangelho de Cristo? A característica deles é que a profecia, a revelação, os dons espirituais deles são para o aperfeiçoamento de cada homem e cada mulher que estão se congregando como igreja. Então, todos os homens e mulheres que se convertem para o verdadeiro evangelho recebem o Espírito Santo, recebem os dons espirituais. E alguns deles, Deus faz profetas e mestres, evangelistas, profetas, mas eles vão falar do reino dos céus. Então, eles falam, se arrependam, vivam uma vida santa, não pequem, porque o Senhor, Ele vai vir nas nuvens para recolher o seu povo, a sua igreja, e se vocês não estiverem prontos, vocês vão ficar para a condenação. E o Senhor vai levar aqueles que já estiverem prontos. Porque a Bíblia fala que o apostolado, os profetas, os evangelistas, os mestres, o Senhor colocou eles na igreja para cada homem e cada mulher se aperfeiçoarem na igreja, porque no dia que o Senhor vier nas nuvens, Ele vai recolher os perfeitos, vai levar eles, porque eles são a sua igreja. Então, vocês têm que se arrepender. E os profetas e as profetisas começam a impor as mãos e dar revelação para aqueles homens e aquelas mulheres e falam para eles, por exemplo, você vem na igreja, mas lá fora você está em adultério, você fica se apaixonando pelas outras mulheres enquanto você tem a sua mulher, a sua esposa. Então aquele profeta, aquela profetisa fala isso para aquele crente. E o crente fala, realmente, quem contou para você? Como você soube? É porque ela profetiza, ele é profeta. E Deus usa ele para falar para a pessoa, se arrepende, pare de fazer aquilo. Fala para outro, você está roubando. Uma vez vieram 2 homens na congregação. Nós estávamos todos orando. E eu orei por um deles. E o Espírito Santo, como eu sou profetisa, então o Senhor usou a minha boca para falar para esse homem, você vai fazer um negócio com um homem que não tem dinheiro. Isso aí não é conveniente para você, porque você vai perder todo o seu dinheiro. E o homem ficou muito surpreso, porque era verdade. O outro homem que tinha ido na igreja com ele ia fazer um negócio com ele. Ele foi muito feliz porque ele falou, tudo bem, então eu não vou fazer aquele negócio. E falou para o amigo dele, na profecia falaram para mim que eu vou fazer um negócio, mas você não tem dinheiro. Então nós vamos falir. O outro homem falou para ele, claro que não, isso aí é mentira, não acredita nisso aí, a gente não vai voltar mais aqui. Eles não voltaram, mas eles acabaram fazendo o negócio, perderam todo o seu dinheiro e vieram contar para nós o que tinha acontecido. É isso que fazem os profetas e as profetisas na atualidade, orar pela pessoa e falar aquilo que está oculto no coração dela. Para quê? Para ela mudar? Para ela viver uma vida reta, santa, justa? Outra pessoa aconteceu também, eu orei por um homem que ele chegou, eu profetizei para ele, e o Senhor falou para ele, você vive com 2 mulheres ao mesmo tempo, você vai ter que deixar uma e escolhe aquela que você ama mais. O Senhor sabia que ele amava uma mais do que a outra e falou para ele, vai com aquela que você mais ama. E parece que ele não tinha se casado com nenhuma das duas. Civilmente, ele vivia com elas, as duas, como se fossem as esposas dele, mas sem uma coisa jurídica. E o Senhor falou para ele, escolhe só aquela que você ama mais, porque isso aí é adultério, senão. O homem ficou surpreso e falou, realmente, eu acredito nisso que falaram aqui, porque é o meu segredo, é a primeira vez que eu venho aqui, como que vocês vão saber como que eu vivo?
É esse o trabalho dos profetas e as profetisas. Também, uma vez veio uma mulher pela primeira vez. E na profecia o Senhor falou para ela: você tem planos de abortar o filho que você tem dentro do seu ventre, mas não faz isso porque é um filho que você tem dentro de você e esse filho vai providenciar tudo na sua vida. E ela falou: realmente, amanhã eu ia ir num lugar clandestino para fazer abortos e eu ia abortar o meu filho, mas agora não vou fazer mais. E realmente, ela teve o filhinho que Deus falou para ela, o menininho. Ele nasceu, ela ficou na igreja porque ela se converteu. E quando o filho ficou adulto, foi ele que providenciou tudo para ela, pagava para ela a comida, o aluguel, sempre cuidou dela, como Deus falou para ela. É esse o trabalho dos profetas e as profetisas hoje no Evangelho de Cristo. O Senhor falando com cada homem e cada mulher e falando: não peca, não faz isso, não faz aquilo. Vive uma vida santa, porque então cada pessoa fala: realmente, eu vou me arrepender. Deus falou para mim aquilo que eu estou vivendo, o segredo da minha vida. Ninguém me conhece para saber isso aí. Deus falou para mim abandonar aquilo, eu vou viver uma vida santa, realmente. E é desse jeito que a igreja fica aperfeiçoada. Por causa disso, em Efésios 4:11, o Senhor falava que Ele colocou na igreja profetas, evangelistas, mestres para o aperfeiçoamento dos crentes, para se compor o corpo de Cristo. Porque a cabeça, que é Cristo, já é perfeita. Então, o corpo também tem que ficar perfeito. Com os dons espirituais, Deus faz as pessoas se aperfeiçoarem porque elas abandonam o pecado e começam a procurar a Deus e se santificam. É isso o verdadeiro. Mas eu relembro para vocês, se vocês forem nas suas igrejas onde só chamam vocês de apóstolos, vocês perdem o tempo porque vocês não têm nem poder nem respaldo de Deus. É Deus quem dá esse título para quem Ele quiser. Ele chama quem Ele quiser de profeta. E se você realmente quer ser profeta, evangelista, mestre, nós convidamos você para vir na nossa congregação. Se você procurar a Deus com sinceridade, Ele vai te abençoar e vai fazer você parte da sua igreja. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham entendido, por favor. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar para o nosso Deus. Padre Celestial, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, tu verdad, por tu palabra. Gracias por tus promesas, porque tú nos has prometido muchas cosas y todo lo has cumplido, Señor. Cada día vemos el cumplimiento de tus promesas maravillosas. Padre mío, gracias, Señor. También por los milagros y las señales, también gracias, Señor, porque tú has hecho muchos milagros y sanidades a las personas. Cuando la gente está escuchando las enseñanzas, tú les haces milagros y señales. Tú los has libertado, los has limpiado. Así te pido, mi Señor, también que en estos momentos extiendas tu mano, Señor. Extiende tu mano sanadora sobre todas las personas que están enfermas físicamente, que tienen sus órganos internos enfermos, sus órganos externos también, su piel, sus huesos, todas sus articulaciones. Personas que están enfermas del oído, de los ojos, personas enfermas del corazón, niños, bebés que están hospitalizados también en cuidados intensivos, niños que están en el vientre de la madre también que vienen con enfermedades. Y todos estos sufrimientos y todas estas peticiones que te hace a ti las personas, Señor, que quieren que tú hagas un milagro en sus vidas. Te pido, mi Señor, que tú hagas estas sanidades, esta liberación en cada persona y que también, Señor, tú les des revelaciones y les muestres tu camino para que ellos se conviertan a ti y sus oraciones sean escuchadas por ti, Señor. Padre Santo, extiende tu mano también y liberta a todas aquellas personas que tienen esos espíritus, esos demonios, ese vicio de la drogadicción, a aquellos que ven pornografía también porque corrompen sus pensamientos, corrompen su moral, su alma, su ser. Se corrompen y porque estos son vicios, son demonios y espíritus que vienen a las personas. Te pido, Señor, que tú libertes de todas estas tendencias, de todos estos vicios. Destruye esta obra maligna, mira las brujerías y las hechicerías, las maldiciones también. Quita todo esto, corta todo esto, Señor. Escucha las oraciones de aquellos que te claman, Señor. Ten misericordia, Señor, y liberta.
sana, limpia, Señor. Gracias, mi Señor y Dios, por oírnos. Gracias por oír nuestra petición. Gracias, Señor, por consolarnos y porque tú, Señor, estarás concediendo los anhelos del corazón a cada persona. Bendito y alabado tu nombre por siempre. Te alabo, Señor, y te doy la honra y la gloria. Y en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos todo, mi Señor, que tú, Señor, hagas milagros y señales. Gracias, mi Señor. Ayúdanos para seguir tus caminos y servirte, Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos cantar para o Senhor o coro 172. Eu sei que estás aqui. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aqui. Bendito seja o Senhor. Nós sabemos que estás aqui conosco, Senhor. Agradecemos Ele. Que o meu Deus abençoe todos grandemente e o Senhor fique com vocês sempre. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Envio beijos e abraços para todos vocês. Amo vocês. As crianças também. Amo vocês muito. Que Deus abençoe todos. Obrigada.